Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Hoje, domingo especial, desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Esta semana, eu estava estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, que é da CPAD, e eu fiquei, depois de estudar, eu fiquei remoendo aquilo que estudei, fiquei observando a minha volta, como que a palavra do Senhor ela é tão atual, embora muitos apontem, diz que é uma antiguidade, mas ela é muito atual. Esse é o poder da palavra de Deus. Os livros que a gente lê, livro secular, que nós lemos, faz bastante sentido lá, os livros de 1700, 1500 e antes e pouco depois, fazem muito sentido para a época, e agora já não fazem mais sentido, mas a palavra de Deus, ela fazia sentido quando foi escrita há mais de 2000 anos, e há mais de 2000 anos depois ela continua fazendo sentido, porque é a única palavra, o único livro escrito que se encaixa perfeitamente em toda e em qualquer época. E a lição é a lição número 5, eu não vou dar aula da lição, só vou rapidamente falar algo sobre. A lição 5, que diz a verdade, o título é A Verdade que Liberta. Não é uma verdade que liberta, é a verdade que liberta. O texto é o texto que as pessoas repetem assim todo o tempo nos últimos anos, né? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8:32. As pessoas têm falado bastante sobre isso. E eu acho que o que encaixa bem como sinônimo de conhecer aqui, e conhecereis a verdade, é a palavra distinguir, que significa perceber ou identificar a diferença entre coisas ou pessoas, ou para destacar algo notável. Então, por que eu acho que esse sinônimo de conhecer se destaca bem aqui, se encaixa bem aqui, aliás? E distinguirei a verdade, ou percebereis a verdade, identificareis a diferença da verdade, da palavra de Deus, da verdade e de alguma verdade criada no mundo. Então, distinguir. E eu acho que encaixa bem por quê? Porque o contexto desse texto é uma conversa de Jesus com judeus convertidos. Eram judeus que agora eram cristãos, mas eles vinham de anos de conhecimento da lei, dos rituais e da velha aliança. Então é para esses que Jesus está falando. E conhecereis a verdade. Primeiro, ele, no 31, ele fala: se permanecerdes em mim. Depois ele fala: e conhecereis a verdade. É a verdade. É que vai libertar vocês. Então, se eles souberem, né? Distinguir aquela verdade da lei, aqueles costumes da lei com a verdade que agora nasceu, que Jesus, ele é a verdade, ele é o verbo. Ele não tem a verdade. Ele é a verdade personificada. Então, por isso que ele fala para eles: e conhecereis a verdade. Então, quando vocês souberem distinguir isso que vocês, isso que vocês aprenderam, isso que vocês viveram até agora, vocês vão sair de uma prisão, porque se ele fala vos libertará, então vocês estão presos nessa verdade, nisso que vocês conhecem como verdade. Agora vocês realmente conhecem a verdade, não uma verdade. E agora sim, vocês saem, vocês tiram todas as prisões e vocês serão libertos. Mas vocês precisam conhecer, vocês precisam distinguir. E por que que eu acho, continuo falando, né, que acho que encaixa muito bem esse sinônimo de distinguir? Porque o mundo
o mundo, ele oferece verdades. Muitos cristãos estão intimidados, a gente já não vê tanto cristãos com ousadia ao falar do evangelho, porque eles estão intimidados, porque o mundo apresenta outras verdades, mas o mundo sempre não apresentou, irmã Carmen? Sim, já falei dos judeus lá, do que eles estavam na antiga lei ainda, querendo manter vivo aquilo que já tinha passado. E o mundo, como eles não têm a lei, né? Porque o mundo não é judeu, eles passaram a oferecer verdade. Então, se você souber distinguir a verdade, se você souber conhecer a verdade, você vai se libertar daquilo que o mundo dita como verdade. Muitos cristãos estão intimidados em falar de Jesus com ousadia para não afrontar a verdade do mundo, as verdades. No mundo há verdades, várias, são várias verdades. A verdade relativa depende do contexto, depende do tempo, depende da pessoa, depende da cultura, depende da cabeça de cada um, são as verdades do mundo, as verdades relativas. Então, para não afrontar essas verdades, os cristãos foram se encolhendo, foram aceitando. E aí eu lembro, lá no Velho Testamento, quando Israel invadia alguns territórios, e teve alguns deles, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas teve algumas cidades que eles invadiram e que eles não tiraram os moradores, eles deixaram os moradores ali. E isso é perigoso porque com o tempo, mesmo um escravo, mesmo um prisioneiro de guerra, com o tempo ele vai conhecendo o lugar onde ele está, ele vai conhecendo as estratégias de quem o escravizou, de quem o aprisionou, e ele vai se fortalecendo. E assim está acontecendo conosco. Nós acolhemos tantas verdades do mundo, tantas coisas, para não sermos antipáticos, para sermos bem acolhidos, para não entrar em confronto com o mundo. Aí é aquela hora que eu faria pé, porque justamente é para isso que nós estamos aqui como igreja, para entrar em confronto com o mundo. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, porque a partir do momento que a gente nós deixamos, aliás, já deixamos, o inimigo, o mundo se fortaleceu no nosso território, dentro da igreja. Ele se fortaleceu e apresentando as suas verdades, e a gente tem visto hoje que eles confrontam a verdade. A gente vê no carnaval, a gente vê em outras manifestações, a gente vê nas redes sociais, eles confrontam. E nós cristãos, usando aquele texto, porque o mundo começou a apontar esse dedo pra gente. Ó, o amor, amar o próximo, isso não é amor. E esse dedo foi nos empurrando e nós ficamos intimidados. Nós ficamos intimidados e, e passamos a ser benevolentes, a não confrontar. Aí ficamos menos ousados e o mundo e as verdades do mundo foi crescendo, foi criando uma árvore, foi dando sementes, foi dando frutos, aliás, e foi dando sementes, e hoje a gente vê essa verdade que aprisiona, porque nós nos calamos, eu não sei quem começou com isso, que foi uma semente maligna parecendo boa, dizendo temos que viver em harmonia com o mundo, não podemos confrontar, olha, os tempos mudaram, os tempos são modernos. Não, os tempos mudaram, sim, aliás. Mas a igreja, ela veio sempre para confrontar, para dizer para o mundo, esse caminho que vocês estão, essas verdades de vocês não são verdades, são sofismas. São sofismas. O diabo lançou a semente germinou, virou uma árvore e tem dado frutos. Tem dado frutos. Quando eles dizem que o cristianismo é uma prisão, quando eles dizem que o cristianismo são os fascistas, né? Os cristãos são os fascistas. O cristão deixou de ser respeitado pelo mundo, inverteu as coisas. Parece que agora os cristãos respeitam o mundo, respeitam os grupos ativistas. Esses são os frutos. Esses são os frutos.
os grupos ativistas, igualdade racial, direito das mulheres, famílias em formas diferentes e outros mais, chamados de liberdade, que são prisões. Ou nós, como igreja, assumimos nosso papel, que foi o que Jesus fez. Em todo o tempo, Jesus confrontou, ele confrontou os líderes judeus, falou, não, agora é a nova aliança. Jesus não concordou com eles só para viver em paz. Os apóstolos, eles não concordaram com Roma ou com o mundo para viver em paz. Antes, eles escolheram perder a vida deles, assim como Jesus. Mas até o fim, eles sustentaram a verdade do Evangelho. Mas nós escolhemos a nossa vida aqui na Terra. Nós escolhemos preservar a nossa vida. Essa maré, essa leva de cristãos, escolhe preservar sua vida e viver em harmonia com as verdades do mundo, para não perder a sua vida. E quando a gente age assim, na verdade, nós já perdemos a nossa vida, nós já perdemos o nosso valor, nós deixamos de ser sal. Não prestamos para nada quando agimos assim. Jesus, ele não é um conceito de verdade. Jesus, ele não é uma noção de verdade. Jesus, ele não é uma verdade. Jesus, ele é a verdade. Nada do que o mundo diga, nada do que o mundo faça, nada do que o mundo crie, nada do que o mundo brigue e esperneie vai mudar isso. Jesus é a verdade. Ou nós, repito, nós como igreja, nos levantamos e assumimos nosso papel, ou os nossos adversários vão continuar dominando o ambiente. Olha que eu estou falando do ambiente cristão, não estou falando do mundo lá fora. Lembra que eu falei que Israel não expulsou os inimigos do território que eles conquistaram? E eles se fortaleceram? Nós não expulsamos, não estou falando que ninguém tem que expulsar ninguém de dentro do templo, não. Ao contrário, tem que ficar. Mas nós não podemos dar voz a eles e dizer e deixar que eles, com o seu dinheiro, com a sua fama, com a sua posição social, dite as regras dentro, no nosso meio. Nós temos que nos impor como igreja, porque Jesus é a verdade, Jesus se impôs, os apóstolos, cada apóstolo se impôs. E nós vamos nos conformar em ser um sal que só presta para ser jogado fora. Ah, mas pelo menos eu sou sal, pelo menos eu sou cristão. É isso? Não, não pode ser isso. A gente vai continuar preservando a nossa vida. Ai, mas meus filhos. Ai, mas o que eu conquistei. Ai, mas vale a pena? Se você pensa assim, que não vale a pena sacrificar tudo que você conquistou, você não entendeu que esse mundo aqui é passageiro e que a igreja está nesse mundo para perder e ganhar. Perder a sua vida e ganhar vidas e ganhar o reino do céu. Que esse domingo seja um domingo de reflexão para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.